Bom dia a todos. É com grande satisfação que estamos aqui para falar sobre a jornada do paciente oncológico pediátrico. Gostaria de agradecer ao TJCC, ao Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein pelo convite para moderar essa jornada. Meu nome é Rodrigo, sou enfermeiro sênior do Ambulatório de Oncologia Pediátrico do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Neste painel, conheceremos a experiência de uma mãe com a sua filha, sobre sua jornada no período de tratamento de quimioterapia, radioterapia, transplante de medula óssea e a sua adaptação pós o transplante. A importância do conjunto de ações médicas e multidisciplinar. E para a gente começar, gostaria de chamar uma pessoa especial que durante essa jornada demonstrou todo o carinho com a equipe multi, com a equipe médica, Diana Lopes, mãe da paciente do Centro de Oncologia e Hematologia Hospital Israelita Albert Einstein. Obrigado, Di. Pode seguir na segunda. Gostaria de chamar uma pessoa que eu admiro, amo, tenho grande satisfação de trabalhar junto, Dr. Vicente Odoni Filho, oncohematologista, pediatra do Hospital Israelita Albert Einstein, professor titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP, área de Oncologia e Hematologia, diretor clínico do Itaci, Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, Pediatria da USP. Com imenso prazer que eu chamo a doutora Natália Halley, médica do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, membro da SOBOP, coordenadora do Protocolo Brasileiro de Neuroblastoma. E uma pessoa que acompanhou muito a Diana durante todos os processos, de anestesia, doutora Marielle Conde Dia, anestesista do Hospital Israelita Albert Einstein, atuante no Centro de Medicina Intervencionista do Hospital HIAE, médica referência técnica em anestesia pediátrica, cardiopatia congênitas do HIAE, pela Takaoka Anestesia, coordenadora anestesiologista. Gostaria de chamar a equipe multi, que trabalha comigo todos os dias, que a gente tem um grande vínculo. Silmara Ferreira Costa, psicóloga do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Realista Albert Einstein, pós-graduada em Cuidado Paliativo pelo Instituto Israelita em Ensino de Pesquisa Albert Einstein, especialista em Psicologia pelo AC Camargo, pós-graduanda em Saúde Coletiva e Saúde da Família, graduada em Psicologia pela Universidade Cruzeiro do Sul. Gostaria de chamar Bárbara Valença, nutricionista do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Albert Einstein, pós-graduada e residente em Oncologia pelo hospital, pós em Nutrição Clínica e Terapia Nutricional, graduanda em Nutrição pela Unicamp. Gostaria de chamar a enfermeira da radioterapia, Bruna Cristóvão, enfermeira do Centro de Oncologia e Hematologia pelo Hospital Albert Einstein, pós-graduanda residência em Oncologia pelo HIAE, MBA em Gestão e Administração pelo Hospital Oswaldo Cruz. Muito bem. Para começarmos, a gente falando de experiência do paciente, nada mais como a mãe de uma criança que passou por toda a jornada do tratamento. Por isso, dou a voz a Diana, para ela falar um pouco da sua experiência, da sua jornada durante o tratamento com a filha dela. Bom dia a todos. Obrigada, Rodrigo. E obrigada a toda essa equipe, não só por ter salvado a vida da minha filha, mas por me permitir estar aqui hoje para contar um pouco da nossa história, que graças a Deus teve um final muito feliz. Eu preciso do passador. Tá aqui. Deixa eu ver se eu aprendi a passar com o passador.
E pra onde que eu aponto? Bom. Eu sou meio caipira, tá? É a primeira vez que eu faço uma apresentação, então eu resolvi trazer a família toda. Tá aí eu e meu marido, a Camila é minha filha do meio. Essa é a nossa guerreirinha que a gente vai conversar hoje. E esse serzinho aí, que tem 2 meses, que tá aqui na plateia com a gente. Hoje o foco vai ser na Camila. Hoje o foco vai ser na Camila. Eu fui mãe pela primeira vez há 3 anos atrás. E quando a gente tá grávida, a gente acha tudo bonitinho. E eu lembro que tinha uma frase assim que eu achava o máximo, que dizia que quando nasce um bebê, não nasce só um bebê. Nasce também uma mãe, nasce um pai, nasce uma família. Mas o que ninguém tinha me contado é que quando um bebê adoece, a família toda adoece junto. A Camila foi uma bebê de pandemia, ela nasceu lá no final de 2019. E até pelo fato da gente sair pouco, ela nunca teve nada, nunca ficou gripada. Ela era um bebê super saudável, vinha ganhando peso. De fato, a gente saía mais para as consultas de pediatria mesmo e toda vez era uma notícia maravilhosa atrás da outra. A evolução da Camila era maravilhosa. E aí, aos 9 meses, e por conta do lockdown, a gente resolveu espaçar um pouco essas consultas. E o médico falou, Diana, ela tá tão bem, a gente tá nessa pandemia, vamos voltar aqui só com 12 meses? E eu fiz isso. Com 12 meses eu voltei no consultório. Essa foto foi no próprio dia do consultório. Como sempre, o médico me perguntou se eu tinha alguma queixa. Eu falei que eu não tinha queixa nenhuma. Mas a verdade é que haviam sim alguns sintomas e a gente foi conversando disso ao longo da consulta. Então a primeira coisa que a gente percebeu é que a Camila não ganhou peso nos últimos 3 meses. E ela era bem gordinha. Ele me perguntou por que ela tinha um olhinho roxo. Na próxima foto vocês vão ver melhor, mas ela estava com o olhinho um pouco roxo. Eu atribuí esse olhinho roxo a uma queda que ela teve no berço. Ela caiu com a cara nas grades do berço. E por último, enquanto ele apalpava ela no exame físico, ele falou para mim, e eu lembro da exata frase que ele me disse, ele falou, Diana, eu sinto o fígado dela inchado em 4 centímetros. Ele foi específico assim. Vamos fazer um ultrassom? E um exame de sangue? Eu falei, ultrassom eu faço, mas exame de sangue não. Mal sabia eu tudo que a gente ia passar, né? Foram 5 dias da desconfiança de que alguma coisa pudesse estar errada com a minha filha, até a primeira quimioterapia dela. Só não sei por onde eu aponto. Opa. Para onde eu aponto, gente? Aí. Então, a gente fez um ultrassom. De fato, a médica ela viu uns nódulos bem vascularizados, não era no fígado, era em cima do rim. No dia seguinte, a gente fez a tomografia e a gente comprovou que a Camila estava de fato com neuroblastoma, os tumores eram malignos. A gente não tinha noção ainda do estadiamento, então a gente internou no Hospital Albert Einstein para fazer a ressonância e a gente descobriu de fato que já tinha infiltração na medula e que ela estava no estágio 4, que é o pior estágio de neuroblastoma. E ali a Camila, um dia antes dela fazer 1 ano de idade, começando a nossa primeira quimioterapia. Eu só não descobri aonde eu aponto ainda. Pode ser. E já que esse papo é sobre os pais, né? E a postura dos pais perante a doença, eu vou falar um pouquinho dos pais entre si. A primeira vez que a gente lidou com esse estresse todo foi no dia que a gente chegou para fazer a tomografia. E na hora que a gente chegou no hospital, eu percebi que eu tinha esquecido o pedido de exame médico. Eu culpei meu marido me culpou. E a gente ficou naquele ping-pong de culpa, quando a gente sabia que aquilo não ia levar a gente a lugar nenhum. Tudo que ia fazer é afastar a gente e, no fundo, a gente precisava estar mais unido do que nunca. Se de fato o que a Camila tivesse fosse grave... Se de fato o que a Camila tivesse fosse grave, a gente precisava se unir e não se afastar. E aí, falando um pouquinho da postura dos pais com os filhos, as crianças, principalmente na idade da Camila, ela tinha 1 ano, elas se regulam pelos pais. Ela não tinha a menor noção do que estava acontecendo, e muito menos da gravidade do que estava acontecendo. E a gente olhou um para o outro, eu e meu marido, e a gente prometeu e se comprometeu a ter entre nós
uma postura sempre mais construtiva, uma postura mais colaborativa entre nós. E pelo fato da gente ser um termômetro para os nossos filhos, eu tive plena consciência que se a gente adotasse uma postura mais resolutiva, a gente ia conseguir passar isso para nossa filha também. Então, ter adotado essa postura fez com que a gente começasse o tratamento com o pé direito. A gente se acalmou naquele dia. Meu marido lembrou que ele é médico e que a gente podia fazer o pedido online. E assim foi feito. Seguimos então para tomografia. Pode passar. Então, até 5 dias, a gente tinha uma filha totalmente saudável em casa, com 1000 planos pela frente. E aí veio a bomba nas nossas mãos, que a nossa filha estava com neuroblastoma em estágio 4. A gente fez, então, a tomografia, que tinha indicado que sim, tinha câncer maligno. A ressonância, que tinha mostrado que era o pior estágio. E eram muitas notícias ruins em muito pouco tempo. E esse gráfico do luto, eu só pus aí para falar que o paciente com câncer, e os pais do paciente com câncer, eles não têm tempo de passar por esse luto. Porque o câncer, ele não espera. A vontade de não surtar era enorme, obviamente. Até porque eu já tinha lido, e uma das médicas já tinha me comentado, que o estado emocional dos pais, ele tem impacto direto no tratamento dos nossos filhos. Filhos de pais pessimistas, eles tendem a ter mais complicações do que aqueles pais que levam o tratamento com certo otimismo e leveza. É claro que aqui eu não quero parecer leviana, existem 1001 questões para o tratamento funcionar ou não funcionar. Não quero nem pôr nos pais que estão tendo mais dificuldade esse peso extra. Mas o que é fato é que se 1% dependesse da gente ali ia dar o nosso 100%, a gente ali ia dar o nosso melhor. E aí, eu liguei para um tio meu, que uns anos atrás tinha passado pelo mesmo, e eu liguei para ele pedindo umas palavras de conforto, mas ele não me deu conforto nenhum. Ele foi um pouco duro comigo até. E ele me disse assim: Diana, você precisa enxergar um propósito em tudo isso. Eu falei, eu tô falando que minha filha tá quase morrendo e você tá me contando de propósito. Não é isso que eu quero ouvir. Mas ele falou, o seu propósito vai ser a sua máscara de oxigênio. Não tem como você socorrer a sua filha se você não se socorrer primeiro. A sua filha, ela tem um propósito e você vai aprender com tudo isso. Só que você só vai conseguir aprender quando você abrir os olhos para essa transformação. Existem 2 perguntas que podem ser feitas. O porquê ou para quê. Quando a gente fala o porquê, a gente olha para o passado e a gente pergunta o porquê com a gente, o que a gente fez de errado, o que a gente fez para merecer ter um filho com câncer, que criança merece ter um filho com câncer. Esse tipo de pensamento ele é um pouco tóxico, porque a gente nunca vai ter respostas. Mas se a gente olhar o para quê, a gente consegue olhar para frente e o que a gente consegue fazer a partir daquela situação. E o para quê, o propósito que eu fui vendo na minha filha, foi me abrindo os olhos para muita transformação que ia acontecer. E a virada de chave veio para mim quando meu tio falou essa seguinte frase, que não é dele, né? Todo sofrimento ele é suportável se a gente fizer dele uma história. Aqui ninguém estava inventando a roda. Esse pensamento já vinha de outras pessoas, veio do meu tio, veio de Karin Blixen e veio também de Viktor Frankl. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele era um médico judeu, ele era psiquiatra e neurologista. Ele teve a chance de fugir, mas ele escolheu ficar. E ele foi preso em Auschwitz, em pleno regime nazi. E no campo de concentração ele começou a observar todas aquelas pessoas. E ele começou a fazer várias descobertas sobre o comportamento humano. E o que ele entendeu é que o que ele observou é que os prisioneiros eles ultrapassavam melhor esses momentos difíceis quando eles tinham alguma coisa para lutar, quando eles se viam trabalhando em alguma coisa quando eles saíssem dali. E o contrário também acontecia. Os prisioneiros que não tinham perspectiva nenhuma, eles eram os primeiros a se decair psicologicamente e eles acabavam morrendo nos campos de concentração. O estudo do Viktor Frankl, foi o propósito dele, para que quando ele saísse dali ele pudesse escrever um livro, falando sobre o real sentido da vida. Foi esse estudo, foi esse propósito que fez ele seguir adiante e ele sair de lá vivo para escrever o livro dele. E ele escreveu esse livro maravilhoso chamado Em Busca de Sentido, onde ele diz que a gente não vai conseguir nunca evitar o sofrimento na nossa vida. O sofrimento ele faz parte da vida, assim como as alegrias. Mas a gente pode escolher como lidar com esse sofrimento. E no fundo, o que ele falava também é que não se trata da gente esperar alguma coisa da vida, mas o que a vida espera de nós. O que a gente pode fazer em relação a tudo que nos acontece. O sentido da vida ele não vai ser uma constante
não vai ser o mesmo ao longo da nossa vida, ele vai se modificando. E a vida é isso, a beleza é isso, é a gente poder fazer alguma coisa com tudo de ruim que nos acontece, a gente conseguir extrair alguma coisa boa dentro de tudo de ruim que a gente experimenta, né, na vida. Eu acredito sinceramente que as coisas ruins elas não acontecem contra nós, e sim para nós. E ver isso, essa virada de chave, foi aí que eu comecei a abrir os olhos para essa transformação que eu estava falando para vocês, que ela começou não só dentro de mim, mas ao meu redor. E aí a parte espiritual foi extremamente importante, porque se no início eu estava revoltada com Deus, por tudo que estava acontecendo, logo depois eu comecei a ver Deus em tudo. Eu comecei a ver Deus na rapidez do diagnóstico, foram só 5 dias. Comecei a ver Deus nos médicos que tratavam da minha filha com tanto zelo, e em toda a equipe multidisciplinar. Eu comecei a ver Deus nos amigos que estavam longe e foram os primeiros a se prontificar para me ajudar. Eu consegui ver Deus nas mais de 800 doações de sangue que eu tive em nome da Camila no Hospital Israelita, Albert Einstein. Eu consegui ver Deus na minha família que se uniu mais do que nunca. Meus pais não se falavam há 20 anos e voltaram a se falar. E eu consegui ver Deus também porque através de um post que eu fiz no Instagram, outras 2 crianças descobriram que estavam com câncer e conseguiram se tratar precocemente. É claro que essa transformação não aconteceu da noite para o dia e nem sempre foi uma constante, porque o tratamento em si tem altos e baixos também. Mas o mais importante é que essa transformação não veio sozinha. Eu não cheguei lá sozinha. E voltando ao papo com meu tio, que é o João Bragança, ele falou a seguinte frase: é importante que você note que os seus caminhos, eles não precisam ser só duros, mas eles são uma via com destino, com um final. Não importa o que a gente deixa pelo meio, se a gente deixa luto, perdas, dores, você vai chegar em algum lugar. E o mais importante dessa caminhada foi não caminhar sozinho. Eu tive muita ajuda. Eu tive médicos, eu tive enfermeiros, eu tive técnicos, eu tive nutricionistas, eu tive uma psicóloga. Eu tive voluntários, eu tive uma equipe de medicina integrativa, enfim, eu não posso nem mencionar o nome de ninguém, porque senão eu vou esquecer. Não me atreveria, foram todos extremamente importantes. Mas todos eles ajudaram as famílias, porque eles entenderam que o problema não é só o paciente, mas a família em si. E eles ajudaram a gente, de mãos dadas, a passar por esse furacão que foi. Eles sempre foram muito realistas, isso é fato, mas eles sempre foram muito otimistas também. A descoberta do câncer não era o ruim. O ruim teria sido não descobrir o câncer. O câncer ele já estava lá. Então a gente tinha de fato de olhar para frente e não olhar para trás. E aí, pode mudar. Pode pôr mais um. Eu me lembro de 3 regras de ouro que os médicos me falaram. Eu sei que parece meio óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito. E a primeira coisa que me falaram, e eu juro para vocês que eu segui a risca, foi não procure informação na internet. Eu juro para vocês que até a Camila entrar em remissão, eu não olhei nada na internet. Ao contrário do meu marido, e eu consegui ver a nossa diferença à medida em que o tratamento ia acontecendo. Porque no Google a gente acha tudo que a gente quer. A gente acha coisa boa, a gente acha coisa ruim, basta a gente querer. E os números do neuroblastoma são números muito duros. A gente sabe disso. Mas mesmo se eu fosse olhar as estatísticas, existem estatísticas boas e existem estatísticas ruins. No termo de porcentagem de sobrevivência, por exemplo, em qual que eu ia encaixar minha filha? Para que eu ia olhar? Então, para mim, minha filha era 100%. E era para isso que eu tinha que lutar. Então, toda a informação que eu precisava, e eu enchi o saco, eu pedia para os médicos. A segunda regra de ouro para mim foi viver uma etapa de cada vez. Os médicos não me contaram todo o tratamento que ia acontecer. E não se trata de esconder da família todo o tratamento que ia acontecer. Mas o tratamento em si ele depende de muitas variáveis. Então, o fato da gente primeiro ter achado que eram 4 ciclos, depois foram 8 ciclos, a gente não entendia bem a diferença desses novos ciclos que iam chegar, que iam ser mais intensos, enfim. Mas se eu soubesse lá atrás que a minha filha ia passar por mais de 100 quimioterapias, que ela ia passar por cirurgia, por transplante de medula óssea, por radioterapia, por imunoterapia, se eu soubesse de tudo isso, de todas as intercorrências, as neutropenias, as dores que a minha filha ia sentir, eu teria me desanimado lá atrás. E eu não teria seguido com a mesma força. Então, ter dividido em etapas foi um grande segredo.
E a terceira, e aí que me disse essa frase foi a Nath, a gente não deve viver a doença, e sim a vida. Eu não tinha que educar minha filha para a doença, eu tinha que educar minha filha para a vida, porque ela ia sair dali. Então, se eu falar para vocês que foram 2 anos tristes que a gente viveu ao longo desse período, eu estaria mentindo para vocês. As maiores conquistas que a gente teve foram durante esses 2 anos de tratamento. A minha filha começou com 11 meses e 25 dias. Minha filha não falava. As primeiras palavras dela foram no hospital. Os primeiros passos dela foram no hospital. E digo mais, minha filha adorava ir para o hospital. E o terceiro não, o quarto, mas é um extra, e eu acho que a gente aprendeu junto, foi se aproximem de outras mães. Existe sempre um medo da equipe, um pouco velado eu diria, estou denunciando aqui, das mães conversarem sobre as suas experiências, porque cada família tem uma experiência, cada criança responde de um jeito. E quando eu cheguei no Einstein, eu me senti um pouco perdida até na rotina, né? Até em agendamentos, enfim, eu perguntei se tinha algum grupo de apoio de pais, me falaram que ninguém conhecia, grupo de WhatsApp mesmo, mas me falaram, olha, cuidado com o que você ouve de outros pais para você não se contaminar, porque cada história é uma história. A gente demorou um tempo, eu e as meninas oncomães, como a gente se chama, mas a verdade é que montar esse grupo foi o melhor que podia ter acontecido. Esse grupo muitas vezes ele é o nosso grande aliado, o nosso conforto e o nosso fortalecimento também. Então, em relação aos pais, todo esse apoio e tudo que eu vim falando até aqui foi extremamente importante para que a gente conseguisse dar esse conforto para a Camila. E em relação às crianças, ao paciente, né, oncológico pediátrico, as crianças não têm a bagagem que muitas palavras têm para a gente. Então, quando a gente pensa em hospital, a gente pensa em doença e a gente quer a distância do hospital. O adulto quer a distância do hospital. Mas o que a Camila conhecia do hospital era isso aqui. Eram outras crianças, eram brinquedos novos. E mais do que tudo, eram tios e tias, como ela chama todo mundo, que tinham um sorriso enorme por trás das máscaras, que não precisava tirar a máscara para ver. E uma vontade, uma disponibilidade enorme de fazer a cura dela acontecer. Uma vontade que é muito além do técnico profissional deles. Os enjoos que ela teve, as mais de 8 horas que ela tinha de quimioterapia, eles eram um detalhe e não atrapalharam em nada o bem-estar que ela sentia enquanto ela estava dentro do hospital. Parece romântico, mas verdade. Quem conhece a minha filha, ela sempre falava, Eba, vamos para o hospital. Independente de tudo que ela tinha sofrido ali. Eu não consigo imaginar o quão exaustivo deve ser esses profissionais trabalharem com a vida e com a morte tão de perto, de crianças que muitas vezes eles convivem mais do que os próprios filhos deles. Eles conseguem sair de um quarto, onde eles acabaram de dar o ombro para um pai chorar, e entrar no outro quarto com o maior sorriso da certeza de que o nosso vai dar certo. Esse propósito deles, que é muito maior do que o cansaço deles e o estresse que eles vivem no dia a dia, o fato deles terem colocado o propósito deles acima de qualquer outra coisa, fez com que a minha filha poucas vezes se sentisse doente nesses últimos 2 anos. Apesar das inúmeras internações, e não foram poucas, a gente internou todos os meses em 2 anos. Mas o propósito desses profissionais, eu não tenho dúvida que eles têm impacto direto no tratamento dos nossos filhos. Então tudo se resume a propósito. O propósito dos pais, o propósito desses profissionais. E falando ainda em propósito, eu queria contar para vocês que esse é o meu tio. Infelizmente, a filha dele não sobreviveu, ela morreu poucos meses depois de descobrir o câncer. Mas hoje ele preside a maior organização de apoio ao paciente infantil no mundo. Apoia mais de 170 organizações nos 5 continentes de pais e sobreviventes, trazendo o melhor para as nossas crianças. Ele segue com o propósito dele e a gente com a gente, com o nosso propósito. Sobre nós, hoje, o meu propósito aqui é trazer essa esperança para vocês e trazer um pouco de leveza para quem ainda está caminhando nessa jornada, nesse caminho. O tratamento ele é demorado, sim, mas o segredo não é ter pressa, o segredo é ter rumo. Como diz o Dr. Vicente, é uma briga boa, é uma briga que vale a pena lutar. Então, continuem lutando. Eu espero vocês nesse lado da linha de chegada, porque a gente chegou, estamos em remissão há 1 ano e 3 meses e estamos fora de tratamento oficialmente há 30 dias. Obrigada.
Diana, muito obrigado pelas suas palavras, pelo carinho, e sabe que a equipe aqui sempre esteve junto e está junto com você, tá? Agora gostaria de chamar o Dr. Vicente Odoni para falar de sinais e sintomas do neuroblastoma e novas possibilidades de tratamento. Bom dia a todos. E nós poderíamos até parar por aqui nesse momento, depois de ouvir todas essas palavras tão edificantes que a gente ouviu, todo esse histórico tão bonito. E terminando, repetindo, enfim, a frase que você colocou no final da sua apresentação, que é uma briga que vale a pena ser brigada em todos os sentidos. Essas crianças deixam sempre uma herança fenomenal. Qualquer que seja o resultado que ocorra com o seu tratamento, com a sua manipulação, o que ocorre de bom, o que ocorre de ruim é uma herança fantástica e que ajuda tantos que vão vir depois delas, assim como elas também foram ajudadas por tantos que vieram antes. Então, nós temos de agradecer aos pais e agradecer muito às crianças por tudo que elas nos ensinam, por tudo que elas nos trazem. E eu vou falar um pouquinho. Agora, meu santo amaro, deixa eu ver. Ela vai virar? Aqui, né? É o vermelhinho, né? Assim. Vamos ver. Deu certo? Esse aqui. Aqui? Aqui. Botando para quem? Pro telão? Ah, bom. Também não foi. Eu acho que ele está contra mim, viu? Como é que é? Forte. É esse, né? Não vai. Agora foi. Muito bem. Então nós vamos discutir um pouco sobre sinais e sintomas de neuroblastoma e novas possibilidades de tratamento. Vamos falar de uma maneira bem geral, né? Começando com essa... Eu acho que... Opa! Essa declaração é importante, não há conflito de interesse, e as apresentações fotográficas das crianças que aí serão colocadas, elas foram devidamente autorizadas por elas e por seus pais. Muito bem. E agora voltou. É melhor, né? Melhor você passar. Eu peço para você passar. Então, desculpe, viu? Então, vamos lá. O próximo, por favor. Agora o próximo. E aí começou. Isso daqui é o que a gente chama de uma roseta. Rosetas são células de neuroblastoma que formam esse aspecto disposto em torno de um centro arredondado. E isso é o que a gente vê na medula óssea quando uma criança tem a sua medula óssea contaminada por neuroblastoma. Permite o diagnóstico, traz para a gente uma imensa preocupação, uma imensa angústia, enfim, de começarmos logo a tratar, começarmos logo a tentar modificar aquele quadro tão difícil que se prenuncia. E o neuroblastoma, de um ponto de vista biológico, ele é um tumor fascinante. Desculpem o termo, mas é biologicamente um tumor muito fascinante. Ao mesmo tempo que a gente encontra no neuroblastoma, na sua forma mais comum de apresentação, que são crianças um pouco mais velhas e crianças com doença extremamente disseminada, particularmente para esqueleto, uma das situações mais difíceis de serem combatidas em todo o âmbito da oncologia pediátrica. Por outro lado, os neuroblastomas são o melhor exemplo disponível existente de regressão espontânea de câncer. Quer dizer, entender o porquê que uma forma se comporta tão bem e outras formas se comportam tão agressivamente é fundamental nesse processo e vai certamente ajudar cada vez mais a que a gente possa fazer com que aquelas crianças ainda não tão auxiliadas possam ser, enfim, melhor auxiliadas e alcançar com maior frequência taxas de cura, taxas de sobrevida extremamente prolongadas. Próximo, por favor. Aqui nós estamos situando os neuroblastomas dentro do contexto dos cânceres pediátricos, né? Eles são superados em termos de ocorrência pelas leucemias, pelos linfomas, pelos tumores primários do sistema nervoso central. Eles são tumores quase que exclusivos da criança, é muito raro você ter neuroblastoma em adulto, mas às vezes isso ocorre.
E vejam, quando nós falamos em câncer, nós falamos de uma doença rara. Provavelmente no nosso país, entre 0 e 18 anos ao ano, nesse ano de 2022, nós vamos ter perto de 14 mil, 15 mil crianças com câncer apenas. E se nós formos imaginar as crianças com neuroblastoma disseminado, neuroblastoma avançado, provavelmente não teremos mais do que 600, 650 crianças. Então é uma doença rara, mas não por isso menos importante. Toda criança individualmente merece ser tratada e toda criança no âmbito social merece ser tratada também. Então, o câncer pediátrico já começa a ser visto de uma maneira muito mais intensa, como também um problema de saúde pública, algo a ser investido fortemente, mesmo que nós estejamos lidando com uma taxa de ocorrência relativamente limitada e muito menor do que uma série de outras doenças comuns na infância, obviamente, doenças muito mais simples. Próximo, por favor. Bom, esse slide mostra para vocês a ocorrência de vários tipos de câncer. Pode pôr o próximo, por favor? E eu estou aqui fazendo um círculozinho em volta dos neuroblastomas, para vocês verem que ele ocorre principalmente em crianças de menor idade. É o câncer mais frequente, o tumor mais frequente em crianças com menos de 1 ano, é o tumor mais frequente dito congênito, crianças que já nascem com eles, crianças cujas mães em seus ultrassons de gravidez muitas vezes têm esses tumores detectados. Então é um tumor que ocorre em várias idades, ele tem um pico de ocorrência próximo dos 2 anos e meio a 3 anos, mas se nós formos considerar aquilo que ocorre antes do 1º ano, nessa faixa ele certamente é o tumor mais frequente que nós temos. Próximo, por favor. E aí é que é uma coisa muito interessante. O próximo, essas curvas mostram para a gente crianças que tenham graus de doença espalhados similares e que têm na sua diferença a idade. Crianças com menos de 1 ano, o próximo, por favor. Crianças com mais de 1 ano. O que vocês estão vendo nesse gráfico? Lá em cima uma curva muito alta e embaixo uma curva muito baixa. O que significa isso? Veja, crianças que tenham doenças igualmente disseminadas, conforme a sua faixa etária, vão se beneficiar ou, enfim, ter prejuízos em função da idade. Se elas forem de baixa idade, abaixo de 1 ano, ou mais especificamente abaixo de 18 meses, mesmo com a doença muito avançada, o prognóstico é muito melhor. E crianças que tenham idade maior e com doença muito avançada, o prognóstico ainda é um prognóstico muito reservado. Próximo, por favor. Vocês estão vendo aí que essas curvas, isso são resultados antes da era moderna do tratamento oncológico para neuroblastoma, incluindo transplantes, incluindo outras drogas novas. Mas, de qualquer maneira, expressa para vocês as dificuldades enormes que o tratamento dessa doença ainda oferece. O próximo, por favor. Veja, essa é uma criancinha, esse é um recém-nascido com um enorme tumor abdominal. Vocês vejam até que o umbiguinho dele está saltado para frente em função desse grande tumor. E eu mostro isso daí porque este é o jeito habitual das crianças pequeninas aparecerem com esse neuroblastoma. Grandes massas abdominais. Próximo, por favor. Já numa criança maior, como esse menininho, vocês estão vendo que há também uma grande massa no abdômen, a barriguinha dele é enorme, mas vocês podem ver o ar consumido que essa criança tem. A perda de substância no seu subcutâneo, os ossinhos aparecendo. Se nós olharmos a cabecinha dessa criança com um pouquinho mais de detalhe, nós vamos ver protuberâncias que são áreas de metástases nos ossos, disseminação para os ossos que essa criancinha apresenta. Então, esse padrão disseminado com grande comprometimento ósseo e, por isso, muito doloroso, o envolvimento ósseo dói muito, esse é a norma nas crianças com neuroblastoma de mais idade. Próximo, por favor. Muito bem. E aí, só para mostrar para vocês que quando nós consideramos os vários estágios do neuroblastoma, aí nós estamos chamando de 1 a 4 e o 4 chamado aí 4 especial, vocês estão vendo que os mais comuns são situados na faixa 4, quer dizer, infelizmente, quando o neuroblastoma se apresenta para nós, ele já está, na maioria das vezes, numa situação bastante disseminada, requerendo um tratamento extenso, um tratamento agressivo, um tratamento muito duro, como foi descrito aqui antes tão bem.
pela Diana. Próximo, por favor. Aqui mostrando para vocês, né, novamente, né, vocês veem aqui em verde, né, esses graus de disseminação. Vejam que o 4 aí é o maiorzão de todos. E quando a gente olha as faixas etárias de ocorrência, vocês vejam que 2 a 4 anos é onde ele ocorre com maior frequência. Mas existe uma faixa muito importante também ocorrendo próximo aos 12 meses de idade e antes disso também. Então essa é o espaço de ocorrência, o modo de apresentação habitual dos neuroblastomas. Próximo. Muito bem. O câncer pediátrico é uma das histórias de sucesso maiores que nós temos dentro da medicina ou dentro da própria ciência, num sentido mais amplo. Vocês vejam aí o que nós estamos apresentando em termos de resultados de tratamento de câncer, né? Conforme nós passemos dos anos 70 até próximo ao início desse novo século, e vocês vejam como esses resultados foram evoluindo em termos de chance de sobrevida. 1 ano após o diagnóstico, 3, 5, 10 anos. Vocês vejam que hoje em dia, nos dias de hoje, uma criança que tenha um câncer dificilmente vai sobreviver menos do que 1 ano, pelo menos. E muitas delas, numa faixa de 75% a 80%, sobrevivem 5 a 10 anos. E é nesse grupo de 5 a 10 anos de sobrevivência que estão concentradas as crianças com cura. Cura, com tudo aquilo que a palavra cura quer dizer. Crescer, se desenvolver, casar, ter filhos normais, enfim, ter tudo aquilo que nós esperamos para os nossos descendentes. Próximo, por favor. Mas quando a gente olha o neuroblastoma especificamente, vocês vejam como esse pequeno slide, mostrando os resultados de um dos grupos mais importantes de tratamento do câncer nos Estados Unidos, mostra que com menos de 1 ano, ao longo do tempo, e a gente considera 2 faixas de análise, dos anos 50 até o final dos anos 60 e dos anos 70 até o final dos anos 80, vocês vejam que para as crianças pequenas, o resultado de fato aumentou, mas quando a gente pega as crianças maiores, pelo menos até essa faixa, que é mais ou menos uma faixa antes de a gente começar a ter um impacto no tratamento dessas crianças de transplantes de medula, por exemplo, os resultados ainda são extremamente precários, como vocês podem ver. Próximo, por favor. Muito bem. Agora, com relação ao câncer infantil e o neuroblastoma embutido, existem alguns mitos que a gente precisa lembrar para vocês. Próximo. Em primeiro lugar, muitas pessoas na área médica e fora da área médica também pensam que o câncer infantil apresenta-se de maneira absolutamente óbvia. Quer dizer, só você olhar para a criança e essa criança tem alguma coisa que não pode ser diferente de um câncer. Então, o câncer é só olhar que você já faz o diagnóstico. O outro mito importante é que o câncer infantil apresenta elementos de predisposição extremamente claros. Quer dizer, uma criança nasce já destinada a ter um câncer. Esses 2 conceitos, que eu chamo de mitos, eles são absolutamente errados. Vocês vão ver que o câncer infantil, e o neuroblastoma não é exceção, em sua apresentação, ele mimetiza situações pediátricas corriqueiras na sua apresentação. Situações são descritas ou são reconhecidas numa visita rotineira ao médico, ou através de alguns poucos sintomas que são tão comuns no dia a dia de uma criança. Febre, perda de peso, diminuição de atividade, etc. Agora, o pior dos conceitos, o pior desses mitos é o pensamento fatalista com relação ao câncer. E ele é um pensamento, por aqueles resultados que nós mostramos, ele não se justifica. E o mais importante para vocês terem em mente é que quando a gente vê aqueles resultados, a gente pensa que eles são produto apenas da ciência do exterior, dos países mais desenvolvidos. Não é o caso. O Brasil tem todas as condições qualitativas de oferecer os melhores resultados no tratamento do câncer infantil. O nosso problema, a nossa dificuldade ainda é quantitativa, é fazer com que todos os nossos irmãos e irmãs, enfim, possam se beneficiar dos grandes índices de sucesso que a ciência permite alcançar. Próximo, por favor. Eu falei para vocês que o câncer infantil normalmente se apresenta mimetizando situações pediátricas corriqueiras, mas às vezes você tem algumas coisas que são muito próprias de alguns tipos de câncer e que podem nos ajudar muito rapidamente ao diagnóstico. Vocês vejam essa mocinha tem um olhinho saltado, como vocês estão vendo aí, e se vocês olharem mais de perto, vocês vão ver que ela tem um hematoma ao redor do olhinho.
e que ele fica particularmente na pálpebra superior. É diferente do que ocorre, por exemplo, com um trauma. Quando você tem um trauma no olho, em função da gravidade, aquele sangue acaba caindo para a pálpebra inferior. Mas no neuroblastoma eles ficam lá em cima. Guardem bem essa imagem, que eu vou no final fazer um quiz com vocês, para ver se vocês prestaram atenção naquilo que nós falamos. Ó, tá vendo a flechinha, o hematoma, particularmente na pálpebra superior. Então, quando tem uma criança com esse tipo de apresentação, o neuroblastoma é muito plausível de estar presente. Próximo. Mas, vejam aí, os quadros principais de apresentação do neuroblastoma, quando nós consideramos algumas faixas etárias, menos de um ano, de 1 a 2, de 2 a 4, né, que engloba a maioria das apresentações de câncer, vejam que, na maior parte das vezes, os quadros são associados a massas no abdômen, tumores que começam no abdômen. Quando a gente analisa o processo de dor, vocês vejam que as crianças de mais idade é que têm mais dor, em 52% dos casos. E é óbvio de entender, porque essas crianças de maior idade tendem a ter com maior frequência envolvimento esquelético, que, como nós dissemos anteriormente, é muito doloroso. E sinais como febre são mais ou menos distribuídos de maneira equânime entre todas essas faixas etárias. Mas estamos falando aí de sinais e sintomas frequentes em muitas e muitas coisas pediátricas. Próximo, por favor. Sem a gente entrar em muito detalhe, apenas para apresentar ou para reforçar essa evidência que nós colocamos, aí são vários tipos de câncer aqui na coluna do lado esquerdo e aqui no lado direito, sinais e sintomas que podem estar a eles associados. Sinais e sintomas que todos nós que temos filhos já vivenciamos com os nossos filhos inúmeras e inúmeras vezes. A lição que isso traz para a gente é a seguinte: nós não podemos ter medo do diagnóstico de câncer. Fazer o diagnóstico precoce vai ajudar muito no tratamento. É evidente que você não vai pegar uma criança que tem uma febre e achar de cara que ela possa ter uma leucemia, um neuroblastoma ou o que quer que seja. A chance dela ter uma outra coisa muito mais simples é imensamente superior. Mas se aquela coisa não se resolver, se aquela coisa for conspícua, se aquela coisa progredir, não devemos ter medo de buscar o diagnóstico preciso. O diagnóstico de câncer não é o diagnóstico de uma sentença de morte. Isso é que é importante. E se todas as pessoas saírem daqui com essa mensagem, eu acho que toda essa nossa conversa já vai ter alcançado um grande objetivo. Próximo, por favor. Aqui mais ou menos a mesma coisa que nós falamos, isso mais relacionado a um tipo de câncer que é a leucemia linfocítica aguda, o mais comum dos cânceres da infância. Vejam os sinais que nós temos aqui. Febre, palidez, hemorragia. Quando eu falo hemorragia, hemorragia mesmo, ou até sangrar um pouco os dentes na hora de escovar. Anorexia, fadiga, dor óssea, dor abdominal, enfim, sintomas que eu tenho certeza que todos vocês com filhos, todos nós com filhos, já vivenciamos muitas e muitas e muitas vezes. Então, o câncer, em termos pediátricos, em termos habituais, ele tem uma apresentação pediátrica simulando as doenças corriqueiras da infância. Próximo. Normalmente, o diagnóstico no neuroblastoma, pela intensidade dos sintomas, pela relevância, pelo fato de muitas vezes ocorrerem em crianças de tenra idade que vão periodicamente ao médico, né? Ele é feito com uma relativa precocidade. Vocês vejam que a maior parte dos casos é diagnosticada entre 1 a 3 meses após o início dos sintomas. Mas algumas vezes essa coisa fica muito prolongada. Então, sempre reforçando aquela ideia de que alguma coisa que não seja bem explicada deve levar a atenção médica para que o diagnóstico correto possa ser feito. Próximo, por favor. E aqui nós falamos um pouquinho de predisposição, e aí eu vou colocar algumas das poucas coisas onde parece haver alguma relação com o surgimento do câncer infantil, de algumas formas, ou particularmente o neuroblastoma. Tem poucos determinantes hereditários ou congênitos associados ao neuroblastoma, mas eles existem. Mas um que nós lembraríamos potencialmente como relevante é a aparente associação que possa existir entre essas doenças e a fertilização in vitro para o nascimento dessas crianças. Agora, a gente contou uma coisa que pode ser preocupante para quem usufruiu desse método,
esse método é um método maravilhoso, ele deve ser usado, e muito bem usado, quando bem indicado, obviamente, mas uma outra coisa que nós estamos terminando na nossa análise, nos nossos estudos aqui, é que as crianças que têm neuroblastoma, tendo nascido de fertilização in vitro, ou outras formas de câncer também, elas evoluem melhor. E isso é uma grande notícia que nos deixou um pouco surpresos nesse processo e, obviamente, muito felizes. Próximo, por favor. Muito bem. Novos recursos terapêuticos que impactaram tremendamente na evolução do tratamento do neuroblastoma. Recursos quimioterápicos, particularmente aqueles associados ao transplante autólogo de medula óssea, e recursos de diferenciação. Ácido retinóico. O neuroblastoma, como eu disse, é um tumor biologicamente fascinante, estranho, e há drogas que podem fazer com que ele se transforme na contrapartida benigna dele, que é o ganglioneuroma. E esse próximo slide é de uma das maiores séries de neuroblastoma da literatura, onde vocês vão ver que os melhores resultados, o próximo, por favor, mostra aí uma flechinha, são daqueles pacientes que têm, aí são todos crianças com doença avançada e de maior idade. São aqueles pacientes que são transplantados e pacientes que recebem aquele ácido retinóico para diferenciação. Há muitos desafios ainda, mas isso foi talvez um grande caminho que impactou de uma maneira enorme na possibilidade de reversão dos efeitos danosos, efeitos definitivos, terríveis que o neuroblastoma possa dar. Embora nós tenhamos muito a trabalhar ainda, como, por exemplo, aumentar o número das crianças que podem chegar a realizar o transplante e assim se curar. Próximo, por favor. Agora, nós sabemos também que o neuroblastoma não pode ser tratado apenas com drogas. Vamos imaginar que isso daqui, esse cubo amarelinho, seja a quantidade de células que uma pessoa tem no seu corpo, células doentes. Na medida que eu dou a quimioterapia, eu poderei destruir metade, outra vez mais metade, mais metade, mais metade, mais metade. Isso veja, dessa forma, vocês vão entender que como eu trato percentuais e não números absolutos, eu com drogas eu não vou conseguir tratar ou destruir a última célula doente que existe no organismo. Daí eu teria de me valer de outros recursos para poder acabar com esse restante de células. Próximo, por favor. E aí eu mostro para vocês, desde os anos 60 até os tempos atuais, os vários níveis de recurso utilizados para neuroblastoma. No começo, particularmente, a busca por drogas. O próximo, por favor. Mais recentemente, os transplantes, aí em azulzinho. Próximo. E agora, essa última flechinha mostra os chamados tratamentos dirigidos, tratamentos-alvo, que são realmente a grande revolução da medicina atual. Muito bem. Então, aí eu quero colocar para vocês o elenco de recursos que hoje em dia a gente explora para o tratamento do neuroblastoma, especificamente. Novos recursos quimioterápicos, recursos isotópicos, com isótopos que permitem que a gente faça uma radiação direta à célula neuroblastomatosa, também são recursos a serem usados. Recursos de diferenciação, o ácido retinóico que nós falamos. Recursos imunológicos. Vários tipos. Nós trabalhamos com vacinas tumorais, chamadas vacinas dendríticas. É claro que não há tempo hábil da gente discutir isso em detalhes. Os transplantes halogênicos, transplantes de um doador. Por que eles são diferentes dos transplantes com as células da própria pessoa? Porque esses transplantes trazem uma repercussão imunológica que, por uma série de mecanismos, ajuda a combater a doença oncológica subjacente também. E, finalmente, essa grande revolução atual, o uso de alvos contra o GD2. GD2 é uma proteína que virtualmente todas as células neuroblastomatosas têm, e há remédios atuando sobre essa proteína, os chamados anti-GD2, há 3 comercialmente disponíveis no mundo. No Brasil, apenas esse do meio, o beta-dinutuximab, o nome comercial é Qarziba, muitos de vocês conhecem isso, e essa droga trouxe uma revolução no tratamento dos neuroblastomas naqueles que chegam a ser transplantados, aumentando sobremaneira a sobrevida dessas crianças que recebem essas drogas depois do transplante.
Claro, a gente tem de fazer ainda, como eu disse para vocês, aumentar o número de crianças que chegam a ser transplantadas, que chegam ao momento do transplante. E para isso a gente propõe algumas técnicas, que eu não vou entrar em detalhes sobre isso, e mostrar para vocês também que existem drogas novas que agem sobre produtos gênicos desses tumores, particularmente genes que se fundem a outros genes, difíceis de serem encontrados, raros na sua apresentação, mas quando eles existem, eles podem ser alvo da ação de drogas extremamente efetivas. Então esse processo é um processo em uma fantástica modificação. Qual é o grande problema do anti-GD2? O grande problema do anti-GD2 é o custo. É um custo estupidamente elevado. E a maneira clássica como esse anti-GD2 é usado, ele implica em administrá-lo após o transplante em 5 a 6 ciclos. Para vocês terem ideia, o custo disso é brutal. E ainda aqui no nosso país, embora essas drogas já possam ser adquiridas comercialmente, mas você ainda não tem a disponibilização dela no SUS. E aí é aquela questão que a gente sempre fala, de trazer a todos os nossos irmãos essas grandes possibilidades. É o processo quantitativo que ainda a gente está muito atrás e que a gente precisa mexer nisso de uma forma bastante intensa. Próximo slide, só para terminar, nesse último slide eu mostro, e não vou entrar em detalhes, é uma proposição que o nosso grupo está estudando, com a coordenação da doutora Natália, que é a utilização de uma maneira mais limitada desse anti-GD2, ao invés de usar 5 a 6 ciclos, um ciclo apenas, e que nós imaginamos, por esse desenho, que possa ter o mesmo resultado neste modo de aplicação. É claro que isso é um protocolo, o convencional é usar dessa maneira pós-transplante 5 a 6 ciclos, mas eu torço muito para que esses resultados possam ser positivos, porque obviamente eu diminuiria o custo do tratamento tão elevado de 6 ciclos para um ciclo apenas, ainda continuaria muito caro, mas já permitiria um acesso muito maior da nossa população, de todos que disso necessitam. Próximo, por favor. Bom, agora eu quis para vocês, ok? Vocês estão vendo duas criancinhas, hein? Lembram que eu falei para vocês? Que lugar que era o hematoma no olhinho da criança com neuroblastoma? Era em cima ou era embaixo? Em cima, né? Então olhem aqui. Estão vendo duas criancinhas aqui. Pode ir para o próximo. Olha onde estão os hematomas dela. Essa está aqui embaixo. A outra está em cima. Tá? Minha pergunta. Uma delas tem neuroblastoma e a outra não tem. Qual que tem neuroblastoma? Quem acha que é a daqui, levanta a mão. Quem acha que é a dali, levanta a mão. A maior parte não achou nada, né? Isso é muito ruim. Quem levantou a mão aqui dessa... Então fala rapidamente, se a gente conseguir ouvir aqui, por que você achou que era desse lado? Porque o hematoma está em cima, está ótimo. Eu adoro mostrar esse slide quando a gente dá aula para os alunos, para dizer assim, olha, se tem uma coisa que vocês... um erro absurdo que pode ser feito, é realmente olhar para a criança e olhar para um único sintoma que a criança possa apresentar. Quem tem cara de doentinha aí? É a outra criancinha. É a outra. Nunca olhem uma criança exclusivamente por um sintoma. O neuroblastoma dá, via de regra, hematomas na pálpebra superior, mas não de uma maneira exclusiva. E as pessoas perguntam assim, puxa, mas essa criancinha está carequinha também, né? Esse slide dessa menininha é um slide bem velho, ela tinha uma doença comum na infância chamada púrpura, que a criança sangra um pouco, mas é uma doença benigna, essa criança caíra e por isso ela sangrara, mas ela está careca, ela tomou quimioterapia. É que isso é antigo, como eu disse, naquela época se tratava piolho raspando o cabelo, e essa criança veio da escolinha com piolho, por isso que ela estava com o cabelinho raspado, mas não foi quimioterápico não. Eu quero terminar agora mostrando para vocês o próximo, por favor, que hoje nós sabemos que hoje, nos dias de hoje, 1 em cada 200 a 250 adolescentes e adultos jovens é um sobrevivente de câncer infantil. Próximo, por favor. E a nossa finalidade é que eles sejam, o próximo, indistinguíveis da população da qual procedem.
e que possam compartilhar com todas essas pessoas as mesmas expectativas, as mesmas histórias, as mesmas possibilidades e os mesmos sonhos. E isso o moderno manuseio permite, e eu tenho certeza que a sua filhinha vai compartilhar os mesmos sonhos que o bebezinho novinho seu aqui vai compartilhar também. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Vicente. Obrigado por colocar o neuroblastoma, como é o dito hoje em dia, quantificar para todos. E toda vez que tem um quiz, tem um presente, né? Não sei quem acertou, que pode cobrar do Dr. Vicente depois do presente. É com prazer que eu gostaria de chamar a doutora Marielle, anestesista, para falar um pouco sobre a sedação durante o tratamento com radioterapia, que são várias sessões. Ela tinha falado que ela ia passar, acho que ela está voltando. Bom, bom dia para todos, não sei se é boa tarde já. Meu nome é Marielle, eu sou anestesiologista do Hospital Albert Einstein. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito dos desafios da anestesia no paciente em tratamento de radioterapia na população pediátrica, tá? Então, um pouquinho sobre os desafios da anestesia durante o tratamento com radioterapia em pacientes pediátricos. Eu vou abordar alguns temas com vocês, tentando dar uma pincelada rápida dos processos da anestesia nesses pacientes, até porque eu acho que o principal temor ainda é o medo, principalmente, que os pais apresentam da anestesia. A criança está passando por um tratamento já longo, um tratamento cheio de etapas e desafios, e aí chega mais um. Chega o tratamento com anestesia. Ah, mas meu filho vai ser só uma sedação, vai ser só um cheirinho, vai ser uma anestesia geral, sempre com aquele medo e aquela apreensão. Primeira questão de todas, o anestesista está ali para garantir conforto e a segurança do paciente, tá? Então, eu vou tratar desses assuntos aqui um pouquinho com vocês para poder esclarecer algumas coisas. Opa. Primeiro, a respeito do jejum, tá? Hoje, o protocolo do Einstein e na maioria dos hospitais no Brasil, a gente utiliza como jejum para qualquer tipo de anestesia, tá? Seja ela sedação, seja ela anestesia geral. O protocolo de 8 horas de jejum de alimentos sólidos, 6 horas para uma dieta leve, uma dieta integral ou leite fórmula, 4 horas de leite materno e 2 horas de líquidos claros. Eu coloquei ali entre parênteses, sem resíduos, por quê? Você fala em líquidos claros, às vezes o pai e a mãe pensam, mas suco, suco com açúcar, leite, é tudo claro. Então, é sem resíduos, sem açúcar, pode ser água, pode ser chá, tudo sem açúcar, suco de caixinha, se for de maçã ou de maracujá, também entra nesse líquidos claros. Água de coco é uma dúvida muito comum. Não entra como líquidos claros, tá? Ela é muito densa e aí a gente já precisa de um jejum como de dieta leve para ela. Eu trouxe aqui o guideline da Sociedade Americana de Anestesia e da Sociedade Europeia, que foram lançados em 2017 e 2022, que elas tentam trazer uma abreviação desses jejuns, tá? Trazendo principalmente na americana para 4 horas o leite materno e 1 hora de líquido claros, ao invés de 2. E o guideline da Sociedade Europeia de Anestesia, ele ainda é mais incisivo, ele tenta abreviar o jejum, trazendo para 3 horas o leite materno e 1 hora em líquidos claros, sem resíduos, tá? A questão a gente ainda tem poucos estudos a respeito disso. No Brasil, a gente ainda costuma seguir esse protocolo que a gente segue no Einstein, na grande maioria dos hospitais.
e você vai avaliar risco-benefício dos pacientes. Os pacientes pediátricos oncológicos, na sua grande maioria, eles chegam para uma radioterapia ou para algum outro procedimento que vá precisar de anestesia muito debilitado. Então, a gente vai ter que avaliar caso a caso, tá? A gente tem como aliado o ultrassom gástrico para essas crianças com comorbidades, que um anestesista com experiência em ultrassom, ele consegue fazer um ultrassom gástrico e verificar se esse estômago está vazio realmente com essa 1 hora de líquidos claros, abreviando esse jejum, ou não. Porque se você chega no hospital, na verdade você pede lá 2 horas de jejum de líquidos claros. Quando você vai ver, o cirurgião ou às vezes algum outro médico deixou 8 horas para tudo de jejum. O procedimento atrasa, esse jejum se prolonga ainda mais, e aí quando você vai ver, você tem o quê? Uma criança desidratada, uma criança irritada, tá? Então, a gente tenta trazer essa abreviação do jejum, mas sempre com segurança, tá? Na dúvida, sempre seguir o plano mais seguro. Problemas que hoje a gente tem: o jejum violado e o jejum muito prorrogado, tá? Muito prolongado também. Eu trouxe aqui um trabalho que foi feito com 854 pacientes pediátricos, que a gente consegue ver justamente essa questão do jejum violado, tá? 854 pacientes submetidos à anestesia, a gente teve nesse trabalho 22% dos familiares que não entendiam a necessidade do jejum e 8,8% que violaram esse jejum. O jejum está ali, o anestesista não é mau, o médico não é mau, ele está ali para a segurança do paciente no procedimento. Para evitar uma broncoaspiração, isso pode acarretar em outras situações para o paciente, tempo de internação prolongado, tá? Um paciente que se estenda numa UTI por conta disso. Então, assim, é realmente para a segurança do paciente. Nesse trabalho, se viu que a grande maioria dessa violação do jejum se devia à não adesão relacionada pela ansiedade dos familiares. Ah, mas meu filho vai ficar com fome, meu filho vai ficar irritado. Às vezes ele está o quê? Dormindo 8 horas, você vai ficar lá acordando para perguntar se ele está com fome? Ele está 3 horas na escola, 4 horas na escola brincando, ele não está com fome. Mas é aquele momento do não pode. O não pode dar fome, o não pode dar coceira e dá nos pais também essa ansiedade. Ninguém quer fazer passar fome, todo mundo quer só a segurança do paciente. Como que a gente contorna isso? Com informação, com educação e principalmente com o esforço médico de conversar com o paciente, com os pais, a respeito da importância desse jejum, tá? Náuseas e vômitos no pós-operatório. É um fator de risco. A própria anestesia em si é um fator de risco para náusea e vômitos no pós-operatório, no pós-procedimento que precise de uma anestesia. Fatores de risco que implicam isso: idade maior de 3 anos, história de náusea e vômitos prévia num outro procedimento, história familiar de náusea e vômitos, meninas numa idade pós-puberal e uso de anestésicos inalatórios, medicações anticolinérgicas e uso de opioides durante essas anestesias. Como que a gente vai fazer essa profilaxia, tá? A gente consegue fazer essa profilaxia durante a própria anestesia, com fármacos, com medicações para já evitar essa náusea e vômito pós-procedimento, e uma profilaxia não farmacológica. Existe a acupuntura do ponto P6 ou a própria estimulação do P6, fica mais ou menos a 2, na criança mais ou menos a 2 centímetros aqui. Você estimula esse ponto. Às vezes eu estou ali, a criança está acordando ainda, até a enfermagem brinca comigo: doutora, o que você está fazendo? Está fazendo massagem na criança? Não, estou aqui estimulando o ponto P6, evitar essa náusea e vômitos. Essas crianças já têm náusea e vômitos pela própria quimioterapia, pelo próprio tratamento. Então é um fator a mais a anestesia para isso. Então tudo que a gente puder fazer para evitar de profilaxia vai ser uma ajuda para essa criança. Manipulação da via aérea. Tá, vai ser sedação, vai ser anestesia geral. A gente sempre vai avaliar essa criança primeiro,
avaliar primeiro a via aérea dessa criança, se ela tem algum fator de risco para uma via aérea difícil, avaliar o estado de saúde dessa criança. Na radioterapia, especificamente, a gente tem alguns desafios, tá, para essa criança. Crianças com preditores de via aérea difícil para o anestesista, manipulação diária da via aérea, que pode causar um edema. Essas crianças muitas vezes são anestesiadas ali por 10, 20, 28 dias, a gente já teve caso ali de anestesia diária, às vezes 2 vezes ao dia, dependendo, crianças que fazem radioterapia, TBI para leucemia. Então a gente tem muitas crianças com mucosite, com a boca bastante lesionada por conta disso. A gente vai manipular todo dia aquela boca lesionada. É uma boca friável, uma boca que a todo momento você, só de encostar, pode sangrar, pode fazer alguma coisa, alguma lesão. Então sempre com muito cuidado. Muitas vezes na radioterapia, como são vários dias seguidos de tratamento, a própria odontologia do hospital utiliza do paciente anestesiado, que às vezes o paciente já está cansado de tanta manipulação, tanta gente em cima, e eles vêm fazer o laser bucal com o paciente anestesiado, aproveitando ali que o paciente está dormindo, né? É um desafio para o anestesista isso também. Por quê? Eu tenho que fazer isso ou antes da minha preparação total da anestesia, da minha garantia de via aérea para o procedimento, ou depois, um pouco antes do despertar, porque eles precisam mexer na boca toda do paciente. Ali a gente tem uma imagem, você vê, eu até brinquei com a Bruna, a enfermeira, eu falei, quem vê essa imagem vai falar que o anestesista não sabe colocar a máscara, né? Porque a máscara estava aqui no nariz, quase no olho do paciente. Mas era uma maneira que eu tinha de suprir oxigênio para esse paciente anestesiado nesse momento e a dentista conseguir fazer o laser na boca. Ao mesmo tempo que é um desafio, isso também ajuda ao longo dos vários dias de tratamento, porque você vê uma melhora e isso vai diminuindo a chance de edema, de uma mucosa friável que eu vou estar mexendo todo dia, né? Infecções e retardo do procedimento. Normalmente, você vai para um procedimento eletivo, uma criança que ficou recentemente resfriada, está com alguma infecção de via aérea, o anestesista faz o quê? Suspende o procedimento, remarca. Essas crianças não podem esperar. Então, é o risco-benefício. Elas não podem esperar, elas não podem parar o tratamento no meio. A imunidade delas abaixa, muda. De repente, no primeiro dia ela está ótima. No 10º dia, ela está com uma infecção de via aérea. Você vai suspender o tratamento ali na metade, parar a radioterapia? Não vai. Então, você tem que pesar muito isso. Fazer medicações para evitar laringo, broncoespasmo, que é a principal intercorrência que a gente tem com crianças com infecção de via aérea. Tá? Tudo isso são desafios que a gente tem ali no dia a dia, mas que o anestesista está ali para garantir a segurança e que tudo ocorra da melhor maneira possível para o paciente. Um ambiente desfavorável à anestesia. Tá? Você quer ver um anestesista chorando? É botar ele para fazer uma anestesia fora do centro cirúrgico. O anestesista não gosta. Ele se sente fora da casinha dele. Eu acabei acostumando muito a fazer essas anestesias fora do centro cirúrgico, mas ainda é um ambiente desafiador. O ambiente da radioterapia, por exemplo, você tem uma distância e uma dificuldade de acesso no paciente. Aqui, para pacientes que vão irradiar, por exemplo, a região da cabeça, você tem essa máscara que vai colocar. Se o paciente está só sedado, por exemplo, e ele dá uma desaturada, eu vou ter que parar aquela radioterapia no meio para ir lá, elevar a cabeça do paciente, vou ter que tirar a máscara, tudo. Então, nessas situações, a anestesia geral é realmente mais segura. Ali eu consegui uma foto, de vez em quando a gente anestesia o Homem-Aranha também, tá, gente? Ali eu consegui uma foto fica de fora da minha cabine. Então essa é a visão que eu tenho durante a radioterapia do paciente. Eu fico na sala do lado de fora. Eu tenho uma tela com os monitores que estão replicando para o lado de fora e uma câmera apontada para o paciente. Eu estou longe dele também. Então, assim, talvez para essa situação
a depender do paciente, a anestesia geral realmente seja a forma mais segura. Por quê? Eu tenho o paciente 100% na minha mão, 100% controlado naquele momento. Eu sei que isso assusta um pouquinho os pais, mas vai precisar de várias anestesias gerais. Não é um procedimento cirúrgico que o paciente tem dor. A gente utiliza o mínimo de medicações possíveis nesse procedimento. Eu falo que eu evito, a gente tem várias variáveis, a gente pode fazer uma salada mista ali de medicações para fazer uma anestesia geral, tá? Cada anestesista tem as suas preferências, tem as medicações que mais está acostumado a utilizar. No geral, eu sempre peço, quando não sou eu que vou fazer esses pacientes, eu sempre oriento a minha equipe a não utilizar opioides, a não utilizar ketamina. Por quê? Esses pacientes vão ser anestesiados por vários dias seguidos. Eu vou aumentar a chance de náusea e vômito, eu vou prolongar o despertar desse paciente, eu vou talvez causar uma agitação psicomotora no despertar desse paciente, além de risco de vício, tá? De opioide dessas crianças. As crianças já utilizam opioides por dor em outras situações. Por que eu vou gerar a ela vou submeter essa criança a mais uma administração de opioide por vários dias seguidos se eu não vou ter dor nesse procedimento? Mesmo sendo uma medicação que às vezes a gente usa para auxiliar na sedação desse paciente, tá? Então, são várias questões que você consegue auxiliar para ser uma anestesia mais tranquila, um despertar leve e o anestesista ter principalmente a segurança de uma via aérea garantida durante esses procedimentos. Uma grande preocupação dos pais: neurotoxicidade nos pacientes da população pediátrica. Anestésica. Mas vários dias, anestesia geral, vai causar algum atraso de desenvolvimento no meu filho? Não vai. A gente tem 3 estudos grandes, recentes, tá? Que é o estudo GAS, o estudo PANDA e o estudo MASC. O que a gente pode, já de cara, dar uma boa notícia para vocês é que a gente não temos evidências, tá, de neurotoxicidade na população pediátrica causada por anestésicos. Tá? O estudo GAS, ele comparou resultados neurocognitivos de bebês com idades entre 26 e 60 semanas pós-conceptuais, expostos à anestesia geral, versus, não saiu ali o restinho, mas versus bloqueio, tá, em cirurgias de hérnia inguinal para essas crianças. Então, um grupo de crianças você fez com bloqueio, um grupo de crianças você fez com anestesia geral. Essas crianças foram reavaliadas com 5 anos de idade. Não tinha comprometimento em nenhum dos 2 grupos, não tinha diferença entre os 2 grupos, tá? O estudo PANDA avaliou 105 pares de irmãos gêmeos com exposição anestésica única e o outro irmão era o grupo controle, tá? Eles foram reavaliados sem diferenças de QI entre 8 e 15 anos de idade. E o estudo MASC foi um dos maiores estudos, que é um estudo retrospectivo com 997 crianças com menos de 3 anos, com exposição a múltiplos procedimentos com anestesia. E o resultado de QI não diferiu significativamente quanto ao grau de exposição. Então, a criança que foi submetida a um procedimento e a criança que foi submetida a 10 procedimentos com anestesia, o desenvolvimento delas estava equivalente, tá? Ansiedade da família e da criança. Tá? Para mim, eu acho que esse é o principal ponto a ser falado aqui. Tá? A gente tem algumas maneiras de tratar aqui a ansiedade da criança, principalmente que junto a gente acaba tratando a dos pais. Né? Medicações pré-anestésicas. É possível, tá? Eu não acredito que para uma radioterapia que você vai fazer 15, 20 dias desse procedimento, eu não fico muito segura de fazer essa medicação pré-anestésica todos os dias. Você vai estar submetendo a mais uma medicação essa criança. Mas tem situações que é impossível. A criança não chega nem perto do setor,
E aí não desce do quarto. É uma maneira da gente conseguir ajudá-la. Uma indução tranquila da anestesia. Uma indução tranquila da anestesia vai gerar um despertar tranquilo, tá? Agitação psicomotora é um efeito colateral da anestesia. Algumas crianças podem ter. Existem algumas técnicas farmacológicas que a gente usa para tentar minimizar isso ao despertar, tá bom? Mas é uma agitação que pode acontecer. Normalmente, eu falo para quando chega com a criança na recuperação pré-anestésica, antes da criança estar 100% acordada, já está na presença dos pais, está num ambiente tranquilo, silencioso, não ficar cutucando a criança o tempo todo, porque às vezes a família fica naquela ansiedade de quero ver meu filho acordado logo. Deixa ela despertar tranquila, no tempo dela. Ela, se não ficar cutucando, ela vai despertar mais tranquila, ela vai ter uma experiência muito mais agradável, como se ela estivesse acordando em casa, tranquilamente, tá? E aqui é um aplicativo, tá? Não tenho nenhum conflito de interesse com eles, mas é um aplicativo que foi desenvolvido por um grupo de anestesistas pediátricos recentemente, que é um aplicativo ANI. Para crianças que já estão mais acostumadas a ver desenho animado, tem um grau de compreensão um pouquinho maior, já esse aplicativo é muito legal. Porque ele vai mostrando passo a passo em forma de desenho animado para a criança antes do procedimento. Então você mostra com seu filho ali, passa com ele e às vezes ele já chega um pouquinho mais tranquilo para aquela situação, porque é algo que ele já viu. Ele pode não ter vivenciado, mas ele viu ali no desenho. E principalmente o acolhimento da família, da criança. Eu brinco que o pessoal da radioterapia às vezes tem que me puxar pelos cabelos para dentro da sala para anestesiar as crianças. Porque eu não tenho a menor pressa de começar a minha anestesia. Eu chego, eu vou conversar com a família, eu vou acolher aquela criança, eu vou brincar com aquela criança. Graças a Deus a gente tem um ambiente ali na radioterapia que eu falo que é um ambiente extremamente lúdico. Pessoal da rádio dançando, é o outro fazendo festa, é o outro trazendo bexiga. A criança acha que ela chegou ali para uma festa, né? Todo dia ela tem algo novo, é uma dança diferente que ela faz. E às vezes eles vão me puxar pelos cabelos, que eu tô lá sentada no canto, brincando no chão com a criança. Doutora, agenda, precisa anestesiar o paciente. Aí a gente vai. A criança tem um ursinho de pelúcia inseparável. Leva ele para a sala, deixa ele junto, dormir junto com a criança. Ele fica ali, ó, me fazendo companhia o procedimento todo. Aqui a gente tem a nossa pequena Cacá, que foi um anjinho que apareceu na minha vida. Às vezes o pessoal me pergunta, eu falo que eu me apaixonei pela anestesia pediátrica logo na residência, e o pessoal me pergunta hoje, doutora, mas você não se envolve? Como que você vai fazer, né? Porque você faz essas crianças e aí depois você não segue o tratamento com elas. Me envolvo, sofro junto, choro junto, comemoro junto as notícias boas. A gente chega ali para fazer a anestesia pediátrica e achando que está fazendo um bem para essas crianças. E na verdade quem está fazendo um bem são elas. Pra gente, né? Eu lembro do dia que eu conheci a Diana, foi acidentalmente, assim. Ela já tinha feito uma sessão de radioterapia, o pai é médico, e aí sempre rola aquela tensão, né? Aí o primeiro anestesista não ficou muito confortável, não sei o que aconteceu nesse dia, recebi uma ligação no dia seguinte. Marielle, desce lá que tem um casinho complicado para você. Paciente VIP, filho de médico. Falei, tá bom. Desci lá, conheci a Diana, que hoje eu posso dizer que eu considero minha amiga. Por essa aproximação que a gente acaba tendo das famílias. Eu brinco que eu posso
pedir demissão e ficar só anestesiando para a família ali, que no fim eu já anestesiei ela 2 vezes, já fiz anestesia para o parto do Bibo, já anestesiei o sogro dela, por conta dessa relação de confiança. Então eu acho que é o principal que a gente tem que passar para os pais. A gente está ali junto com vocês para passar essa segurança, passar esse conforto e trazer a maior qualidade para aquela radioterapia que vai precisar do paciente 100% imóvel e para todos os outros procedimentos que aquela criança precisar fazer. Essa é uma frase que eu gosto muito, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É isso, agradeço o convite, agradeço por ter conhecido a Diana, a Cacá e por ter hoje eles na minha vida. Muito bem, muito obrigado, doutora, pelo carinho de sempre. E agora a gente vai ficar aberto a perguntas, tá? Deixa eu mostrar o QR Code. Só escanear o QR Code para fazer as perguntas, por favor. Deixa eu ver. Como o nosso tempo é curto, eu já deixei uma pergunta feita aqui. E eu gostaria de saber, da doutora Natália, na sua prática diária, como que você vê as novas possibilidades de tratamento, que o Dr. Vicente já falou, né? E onde sabemos que pouco se investe na área de oncologia pediátrica. Boa tarde. Primeiro queria parabenizar todas as palestras. Foram muito bem explanadas, com todo o coração e conhecimento. E eu acho que falar sobre neuroblastoma, o Dr. Vicente já falou bastante sobre as novas técnicas. Acho que muito se investe talvez na imunoterapia, uma coisa do futuro. E isso a gente sabe o custo que tem. Então, acaba sendo muito diferente a gente conseguir tratar uma criança com câncer num serviço privado e num serviço público no Brasil hoje em dia. Infelizmente, eu acho que o oncologista lida muito com essa escolha e a gente tem que tentar investir com outras especialidades, com outros recursos, para trazer cada vez mais um número maior de crianças para essa realidade que, por exemplo, a Camila viveu. Então, acho que o oncologista, hoje em dia, não luta só com a doença, ele luta com todo o sistema para trazer essas opções e todo o conhecimento que a gente tem. Não adianta a gente participar de congressos que trazem grandes conhecimentos e técnicas com curvas ótimas, se na nossa realidade a gente não consegue aplicar. Então, acho que o grande desafio que a gente tem hoje é mover essa saúde pública e recursos, seja com organizações, o que for, para a gente conseguir trazer todo mundo na mesma curva de sobrevida que a gente tem dos pacientes. Muito bem, muito obrigado, doutora. Pergunta agora para a Silmara, né? Quais as principais demandas observadas em pacientes familiares durante a jornada de tratamento, que a gente sabe que é longa, e o impacto disso dos pais com o tratamento. Bom dia a todos. É uma jornada realmente longa e muito desafiadora, né, Diana? Acho que o primeiro impacto do diagnóstico é algo muito importante, que acaba influenciando a maneira de enfrentamento de toda a família. A mudança de rotina com a qual eles precisam se adaptar. As crianças entram em um ambiente que inicialmente é desconhecido, com procedimentos desconhecidos e com pessoas que elas ainda não conhecem. Então, a sensibilidade da equipe é muito importante para a aproximação com essa criança, entender a necessidade dela. E a gente observa o quanto que o recurso lúdico auxilia para que as crianças compreendam esse processo de tratamento e até mesmo possam colaborar com cada procedimento. A maneira como os pais enfrentam esse momento, como a Diana mesmo colocou, né, ela reflete muito em como a criança vai lidar com o tratamento, com os procedimentos, com os profissionais. E foi perceptível como que a Cacá se beneficiou da maneira como os pais lidaram com todo esse processo, né? Não só em relação ao tratamento em si, mas ao vínculo com a equipe. Tudo isso foi muito importante, né? Então, eu acho que esses são os principais desafios, além do processo de alteração de autoimagem, com quem tanto a criança quanto a família também lida com isso, e a própria reinserção, depois que o tratamento termina, é um novo processo de readaptação.
Então, são questões importantes que tanto a criança ou o adolescente e também a família passa durante esse período. Muito bem, muito obrigado. A pergunta aqui fica agora para a Bárbara, que eu me lembro como fosse hoje, Bárbara, o dia que a gente começou a conversar para introduzir uma dieta diferente para Camila. E nesse caso era a sonda nasogástrica. Eu lembro muito bem da cara da Diana, mas como assim? Vai sair do peito, não vai se alimentar? E aí a gente explicou a questão do tratamento e a necessidade. Eu gostaria que você falasse um pouco desse primeiro impacto dos pais em questão dessa dieta. Boa tarde a todos. Eu acho que um dos maiores desafios para a nutrição, né, durante o tratamento do paciente oncológico pediátrico é quando a gente chega nesse momento em que a criança não está conseguindo mais se alimentar, né, por via oral, e a gente tem que fazer a indicação de uma via alternativa, né, da via enteral. A maioria dos pais, nesse primeiro momento, eles ficam muito chocados, né? Eu acho que a alimentação é um fator onde ainda se tem controle, né? Dentro de tudo que você não pode ter controle sobre o seu filho, que você pode fazer por ele naquele momento, é a comida. A comida é conforto, a comida é um momento onde a família participa, né? A alimentação, ela tem outros significados que não só a nutrição, né? E quando a gente passa essa informação de que às vezes a criança ou não tem condições ou não está conseguindo suprir suas necessidades nutricionais com alimentação via oral, geralmente é um choque muito grande, né? Uma coisa que eu sempre tento passar para os pais é que não é uma ameaça, né? Então, se o seu filho não comer, a gente vai passar a sonda, né? Eu acho que isso é muito importante. E também, na grande maioria das vezes, como foi com a Cacá, não é um impeditivo dele se alimentar por via oral, né? Então a Cacá, ela ficou por um bom tempo ainda no peito, né? Com leite materno sendo conforto, né? Não tinha muita sucção ali de volume, mas foi um conforto, né? E então acho que esse é o desafio, assim, né? Esses dias a gente teve que passar sondinha numa criança e o pai depois veio no ambulatório e falou assim pra gente, falou: Bárbara, eu queria que você tivesse chegado no primeiro dia de tratamento e falado sobre sonda pro meu filho. Eu falei: se eu tivesse chegado no primeiro dia, você iria querer cortar a minha cabeça. Tem um momento para isso acontecer, né? Ele falou: nossa, eu vejo a diferença, o quanto é importante para essa questão da nutrição. E eu acho que a Diana foi uma parceira muito importante, assim, nesse sentido com a gente, de topar, de seguir as orientações, tanto que é uma mãe que geralmente a gente põe em contato com as outras mães para falar um pouquinho sobre isso, né? Quando a criança vai passar a sonda, a gente chama a Diana para falar um pouquinho sobre como foi com a Cacá, e isso é muito importante para a gente. Posso? Pode, por favor, complementar. Agora? Estão me ouvindo? Eu queria falar, eu sou a maior defensora da sonda gástrica no hospital e eles sabem disso. O câncer, ele tem como é que eu posso falar, Nath? Ele exige muita caloria da criança, e o tratamento em si também. Lá atrás, o primeiro choque, quando me falaram da sonda, eu fiquei chocada, falei: claro que não. É o que a Bárbara diz, a gente ainda acha que a gente ainda pode ter controle sobre alguma coisa, mas o aporte calórico da criança, ele tem que ser sempre mais importante do que o nosso preconceito em relação à sonda. Então, a Camila, ela passou a sonda com 1 ano e 2 meses, logo 3 meses depois da gente ter iniciado o tratamento, e a Camila largou o peito com 2 anos, por vontade própria, pós-transplante, eu imagino que por conta da mucosite, mas isso não atrapalhou em nada. Eu acho que muitas vezes o preconceito do pai atrapalha, então eu sou, mais uma vez, defensora também desse grupo de mães que se unem, porque eu tenho certeza que o fato de uma mãe conversar com a outra acalma sempre o coração delas, né? Enfim, a nutrição está sempre aí para ajudar e não para ameaçar, como a Bárbara falou. E por isso eu sou eternamente grata, Bárbara. Obrigada. Nós temos ainda um minutinho, né? Vou deixar para a Bruna falar um pouco sobre o cuidado da radioterapia com crianças, que a gente sabe que é bem delicada. E é um setor que eu tenho muito ciúme, porque fica na oncologia tio Rô. Quando vai para radioterapia, muda de tio. É o tio Marquinhos, que é apaixonado. Então eu tenho ciúmes dessa parte, tá? Por favor. Boa tarde a todos.
eu acho que a doutora Mari, ela especificou bastante como que é dentro da radioterapia, né? Então, a rádio, ela sempre começa com uma tomografia de planejamento, e através dessa tomografia que eu vou ter que tratar esse paciente todos os dias. Então, na tomografia que a médica, né, a anestesista, vai escolher qual que é o tipo de anestesia para essa paciente. Então, assim, a nossa avaliação de enfermagem, ela é fundamental logo após a consulta com o médico, com o radioterapeuta, porque é ali que a gente vai decidir com os pais qual que é a melhor maneira para a gente proporcionar um ambiente agradável para essa criança. Então, na primeira consulta, a gente sempre pergunta qual que é o personagem que essa criança que ela gosta. Então, a psicóloga, ela já conhece essa criança já desde o ambulatório de quimioterapia, então ela acaba passando para a gente toda a forma mais lúdica possível para a gente fazer essa anestesia nessa criança. Como a doutora Mari falou, a gente às vezes faz anestesia 12 dias, como foi da Cacá, 15 dias, 30 dias, então assim, são muitos dias de anestesia. E aí a gente tenta envolver toda a equipe multi nesse cuidado. Desde a parte da psicologia, a nutrição é fundamental, porque ali a gente vai poder abordar a parte do jejum, né? Então assim, dentro da radioterapia é fundamental todo mundo da equipe multi para ajudar. A equipe da odonto também se torna fundamental durante esse processo, que a gente tenta, de uma maneira, como a doutora Mari expôs, a foto, na hora da anestesia a gente já traz o pessoal do laser para fazer e evitar maiores complicações aí durante o tratamento. Muito bem. Nosso tempo se esgotou, né? Acho que falar oncologia pediátrica teria que ter um tempo enorme. Agradeço todos os convidados pelo carinho, por participar, por falar de oncologia pediátrica, que hoje em dia se fala muito pouco. Eu acho que a prevenção é o melhor caminho e a gente não tem muita divulgação. Agradeço ao Hospital Albert Einstein por deixar aberto esse painel e demonstrar a oncologia pediátrica que nós fazemos no nosso serviço de todos os dias. Muito obrigado a todos.